Chegaram ao trapiche sob o chuvisco. Seria a mesma partida? Achou agora demasiadamente fácil, inesperada, diferente do que imaginava. Faltava-lhe o encanto da fuga. A outra viagem continuaria nele, para que fosse um dia realizada. Situada num teso entre os campos e o rio, a vila de Cachoeira, na ilha do Marajó, vivia de primitiva criação de gado e da pesca, alguma caça, roçadinhos aqui e ali, porcos magros no manival miúdo e cobras no oco dos paus fabricados. O rio estreito e raso no verão, transbordando nas grandes chuvas, levava canoas cheias de peixe no gelo e barcos de gado que as lanchas rebocavam até a foz ou em plena Baía Marajoara. Na parte mais baixa da vila, numa rua beirando o rio, morava num chalé de 4 janelas o major da Guarda Nacional, Alberto Coimbra, secretário da Intendência Municipal de Cachoeira, adjunto do promotor público da comarca e conselheiro do ensino. Em 3 casas e um rio, 3 planos se entrecruzam, o da realidade ficcional, o do imaginário popular e o da simbologia. O menino Alfredo passa por um processo de individualização que o leva à aceitação da mãe alcoólatra e negra, assim como de sua própria negritude. Um vento forte tomava o corpo de Alfredo, e das folhas das árvores, fazendo um redemoinho, apareceu por entre os troncos uma mulher de cabelos longos, ora velha, ora moça, como se brincasse com o tempo, e ela estava ali para lhe ajudar. Alfredo só iria atravessar o rio em forma de bicho, e não de gente. Alfredo finaliza sua história fazendo alguns gestos com os braços para frente, como se fosse agarrar a menina. A menina está a olhar com certo espanto para Alfredo e fazendo algumas caretas. Cruz credo, e benzendo-se pela 3ª vez, a menina pergunta: Tu acreditas em visagens? Olha, a literatura é um sistema. E como sistema, é uma das formas mais interessantes de representação social. Há muito tempo a literatura foi vista como fonte, digamos assim, duvidosa. Depois, felizmente, se percebeu a potência da literatura. Eu falo isso porque é interessante se ler socialmente Cachoeira na obra de Dalcídio Jurandir. E aí eu quero fazer uma distinção. Na realidade se chama Cachoeira do Arari, mas na literatura se chama Cachoeira. É um espaço de representação. Há que se fazer essa diferença. Mas há uma representação extremamente, imagino, fidedigna. Cachoeira me foi apresentado pela minha avó, que era cachoeirense. Minha avó era filha de português cristão novo, como a Índia. Índia mesmo. Minha avó tinha um imenso trânsito com a natureza. E enquanto ela foi viva, por exemplo, nós escutávamos as histórias dos vaqueiros e dos mitos amazônicos pelo sotaque, pela dicção cachoeirense, e nunca frequentamos médico. Quando, em 79, a Josse, que foi então minha professora, Josse Fares, me apresentou
Passagem dos Inocentes, eu percebi ali que havia uma dicção que eu conhecia, era a minha avó. A minha avó falava por trás do narrador do Dalcídio. E Cachoeira do Dalcídio era uma vila muito provinciana, extremamente ocupada com as questões morais e com o controle bastante mesquinho dos costumes todos. Isso é representado por Dalcídio na sua literatura. Então nós diríamos que na obra do Dalcídio, a obra amazônica, temos os 2 primeiros livros, Chove nos Campos de Cachoeira e 3 Casas e um Rio, vou dar um salto aí, Marajó no ponto, vão representar muito essa força fabulosa das relações sociais e de poder de Cachoeira, que o escritor muito bem soube representar e apresentar na sua narrativa. Pouco mais de um ano, Alfredo perguntava a si mesmo: se não me levam para Belém, por que não fujo? Que medo, que dificuldades posso ter se passam tantas embarcações pelo rio? O menino espiava o rio. Também o rio espiava o menino. Rio e menino continuavam se espiando. Fez um pacto. Prometeu não se diminuir nem se maltratar, não importasse o tamanho da ferida, não olhar suas inquietações como abismos, porque sabia que o maior do que qualquer mazela é a cura trazida pelo tempo. O menino exagerava os riscos do fogo e da água. Fogo e água conspiravam contra o chalé. Chuvas e chamas inundavam-no de desespero e solidão. Em sua acepção simbólica, a água está ligada ao elemento feminino, assim como a presença do feminino está ligada às águas de 3 Casas e um Rio. As personagens femininas ou são oprimidas ou subvertem a forma como a sociedade ordena que se comportem, como é o caso de Dona Amélia, a negra mãe de Alfredo e da menina Andresa, sua grande amiga. Andresa chegou correndo e suada, ofegante perguntando pelo amigo. Alfredinho, Alfredinho, choramingou entrando na cozinha. Não devia ter me deixado, não devia ter ido sem mim. Dona Amélia deu um meio sorriso. E não é que meu pequeno foi sem ti, sem mim? Sem mim. Três Casas e um Rio é um romance que não pode ser considerado sem voltarmos atrás, relacionando com Chove nos Campos de Cachoeira, e sem darmos um passo à frente, relacionando também com Belém do Grão-Pará. Porque a obra do Dalcídio, a obra romanesca, constitui aquilo que o Márcio Moisés vai chamar de romance rio, em que essa linha de evolução da vida da saga de Alfredo será, de certa forma, também a linha de evolução da Amazônia, parece. Né? E assim, eu considero que Chove nos Campos de Cachoeira e Três Casas e um Rio são romances extremamente significativos para representar aquilo que eu chamei num estudo mais
detalhado de aconarrativa. Dalcídio ele cria uma forma de escrita extremamente original e é a segunda geração do modernismo do romance brasileiro. Uma geração de muito bons romancistas, muito bons escritores. E apesar de muito bons escritores, eu reputo que nós temos dois grandes mestres nessa geração, Graciliano Ramos e Dalcídio Jurandir, que escrevem em estilos absolutamente dessemelhantes. O Graciliano trabalha aquilo que eu chamei, nos meus estudos, de sede narrativa. O que é a sede narrativa? Bem, forte influência semântico-lexical do sertão do Nordeste. Mas, do ponto de vista enunciativo, é um texto condensado, quase que telegráfico, de extremo rigor formal. Ao contrário, Dalcídio Jurandir vai trabalhar a aconarrativa. O que é a aconarrativa? É o contrário da sede narrativa. É aquele estilo extremamente poetizado, atravessado por uma semântica das águas. E você vai ver, chove nos campos de cachoeira, desde o título, 3 casas e um rio, desde o título, a força das águas, muito bem trabalhada pela figura dos narradores. Né? Então, por exemplo, nós vamos perceber aqui há toda uma poesia instalada a partir de uma escrita no Dalcídio, que não obedece rigorosamente, por exemplo, a pontuação gramatical. A pontuação gramatical ela flutua. Se o narrador vai descrever, por exemplo, uma enchente, ele retira as vírgulas para que o ritmo poético da escrita se avolume e impressione mais o leitor. Não é? Então, estes dois momentos, chove nos campos de cachoeira e 3 casas e um rio, são momentos de escrita marajoara, de escrita aconarrativa. Né? Quando Alfredo vem se preparando, 3 casas e um rio é um romance de preparação. Ele vai começar a se preparar para sair do mundinho, entre aspas, que de mundinho não tem nada, porque é muito complexo a forma como ele narra, do mundinho de Cachoeira, para se preparar e ir para Belém, para a complexidade da cidade grande. E 3 casas e um rio é esse momento de transição. 3 casas e um rio encerra belamente descrevendo o momento que o barco encosta a porta em Belém e Alfredo começa a se preparar para descer. Quando abre Belém do Grão-Pará, o próximo momento da saga de Alfredo é ele descendo o Rio Peso. Debruçado no denso arco-íris, os meninos, as moças, as árvores, os gaviões bebiam a água das nuvens. Embora ligado à linhagem do romance realista, 3 casas e um rio apresenta 2 elementos simbólicos, o carocinho de Tucumã e a fazenda de Marinatambalo, que estão ligados à esfera do fantástico, do mágico, do maravilhoso. Estremeceu ao imaginar que talvez a Matinta poderia estar se arrastando em sua direção. Aquela velha das matas, capaz de assumir diversas aparências, inclusive de animais, varando as noites pedindo tabaco e café e amaldiçoando as pessoas quando delas não recebe o que quer. Em meio a uma roda que se formou, as velhas contavam histórias antigas de Cachoeira. Contavam de uma índia de pele negra e olhos verdes que protegia a mata e os animais. O menino do boi logo se aprumou entre a meninada que ouvia atenta a cada causo. Eu considero que, como uma observação inicial, que
o romance Três Casas e um Rio, do Dalcídio Jurandir, que de certa maneira ele tem a atmosfera da obra dele como um todo, e é um romance aparentemente simples na seu desenvolvimento, mas ele é denso na estrutura dele. Há uma distinção entre o desenvolvimento da história e, ao mesmo tempo, a complexidade da estrutura dele. Eu creio que é um dos exemplos do que eu chamo de a poética do imaginário na cultura amazônica. Com relação ao romance Três Casas e um Rio, do Dalcídio Jurandir, eu gostaria de emitir um ponto de vista inicial, não apenas como se fosse uma característica isolada desse romance, mas, de certa maneira, esse romance contém, como um fractal, né, ele contém na sua parte aquele todo que se constitui a obra do Dalcídio Jurandir. E eu não considero propriamente essa obra dele, esse romance, como sendo uma expressão do realismo mágico que é equivalente ao do Gabriel Garcia Marques, como muitas vezes existe essa comparação, e claro que é uma comparação que é possível. Mas eu penso que ela, menos do que o realismo mágico, como se caracteriza a partir do Garcia Marques, ela é uma expressão da poética do imaginário na cultura amazônica. Ela está tão ligada a essa dimensão especial de uma poética do imaginário na cultura amazônica, que eu prefiro caracterizá-la como sendo própria dessa dimensão. E um dos fatores interessantes é que, no caso desse romance, por exemplo, o imaginário ele está no plano da infância, no plano das crianças, da visão da criança sobre a realidade, em que essa lógica do ilógico parecia uma coisa lógica. No adulto pesa mais a racionalidade. Diferentemente do caso do Garcia Marques, em que o plano do realismo mágico, ele engloba todos os personagens, e eu creio que talvez apareça mais nos personagens adultos do que propriamente através de criança. De certa maneira, eu não sei se o Dalcídio Jurandir tinha lido a essa altura um texto do Sartre, que é sobre o imaginário. O Sartre coloca o imaginário no plano digamos assim, da dimensão infantil do ser humano. Quer dizer, ele não reconhece uma coisa que eu reconheço. Eu acho que o imaginário é também uma forma de conhecimento. Claro que é uma forma alegórica de conhecimento, uma forma mítica, etc., mas é também uma forma de conhecimento. De modo que esse imaginário que aparece na obra do Dalcídio eu encaro pelo ângulo amazônico, porque eu acho que a Amazônia também ela é produtora de conhecimento, produtora de possibilidades conceituais e tudo mais. E, além disso, ela, no caso da nossa cultura, o imaginário e a própria expressão ampla da cultura amazônica não são coisas do passado, são coisas do presente. Muitas vezes a cultura amazônica e a produção simbólica dessa cultura, que é muito intensa e extraordinária, ela muitas vezes é entendida como coisa do passado. Não precisa, às vezes, nem as pessoas dizerem isso numa sala de aula, em outros lugares. Na maneira de tratar, na maneira de comentar, é como se estivesse falando de uma cultura mítica como a grega, que essa sim é do passado. A indiana, que também tem a sua dimensão passada, ou a inca. Não, a cultura amazônica, ela é uma dimensão do presente. E mesmo a sua produção imaginal, mesmo a sua produção das alegorias, da mitologia, das entidades sagradas nelas, são também uma coisa do presente. O problema
é que muitas vezes não se tem sabido compreender essa dimensão da cultura amazônica como um fato do presente também. E há uma discreta, um discreto deslocamento disso, como se fosse algo do passado, como se o presente fosse algo que tivesse soterrado esse passado. Não é assim. O plano da atualidade, ele contém essa dimensão da nossa cultura, com a sua originalidade e da sua expressão imaginal. Dalcídio Jurandir nasceu em 10 de janeiro de 1909, em Pontas de Pedras, na ilha do Marajó. Em 1910, mudou-se para a Vila de Cachoeira, atual Cachoeira do Arari. Dalcídio Jurandir morava aqui na Avenida Coronel Bento Miranda, de esquina com a Travessa Alfredo Pereira. Hoje, né, o nome que era do pai dele é dessa avenida, né? Morava aqui e vinha fazer esse percurso, pegava aqui a Rua 7 de Setembro e seguia até aqui a esquina com a Travessa Doutor Leles e chegava na escola, que era a escola que ele estudava. E quando ele se deslocava para os campos, ele saía daqui da Travessa Alfredo Pereira e já caía nos campos. E essa área aqui toda não era campo, hoje é um campo de pouso, mas isso aqui tudo era campo antigamente. Aqui está uma fotografia do antigo chalé onde morou Dalcídio Jurandir, tá? Então, olha, aqui enchia toda aquela parte lá, tanto que é chamado para lá para baixo, porque era muito baixo, enchia tudo. E nessa casa aqui, né, tinha um buraco no assoalho, por onde ele pescava. Ele botava o anzol dele e pegava o peixinho por lá. Nem saía de dentro de casa para pescar. Aos 13 anos, Dalcídio Jurandir foi para Belém estudar. Alfredo, seu personagem de 3 casas e um rio, aos 11 anos faz o mesmo percurso. Uma viagem que leva Alfredo à cidade de Belém e também a Belém do Grão-Pará. O romance que vem em seguida a 3 casas e um rio. Uma entreviagem entre narrativas. Entraram na lancha. Minutos depois, Andresa confessa a Alfredo. Eu escutei histórias de um tio meu que era comandante. Queres ir a Belém estudar? Eu te levo. Eu sei como manusear essa lancha e também sei para onde fica Belém. Até então, tudo ocorria como planejado, e a ida para Belém, que parecia tão distante, estava cada vez mais perto. A vista do barco para a cidade já gerava um grande entusiasmo. Parecia uma cidade encantadora, grande. O barco se arrastava como numa solidão, até que a uma volta do rio se pudesse ver, lá no fundo, qualquer coisa espessa e parda, logo o desenho da caixa d'água, torres, chaminés de gaiolas, a primeira boia do canal, as alvarengas. Como Alfredo invejava os passageiros daquele navio que tão velozmente se aproximava do porto. Por que estava tão inquieto e confuso, as recordações lhe assaltavam o coração. Talvez fosse o peso da alegria e do orgulho de chegar, tão bom que já lhe doía. Prometera manter-se calmo, achando que era a coisa mais natural do mundo chegar a Belém. Não passar nunca por Matuto.
fazendo crer, isto sim, que era habituado à cidade. Feliz e cheio de temores, doendo-lhe o desejo de logo chegar e ao mesmo tempo de retardar a chegada, assoviava não para chamar o vento, como faziam os tripulantes, mas para enxotá-lo, e lembrou, com desapontamento, que o barco teria que ir antes ao curro levar a pobre carga de 8 vacas tão ali pobrezinhas, como restos de um rebanho perdido num naufrágio.